canta, né, esse louvor. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Fica lá na frente, é melhor pegar. Muito frio. Papapá. O João tá aqui? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado, és oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo pra mim. Ser faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Agora a gente vai cantar um que eu creio que eu, pelo menos, eu aprendi de criancinha, que é a minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Minha pequenina luz vou deixar brilhar. Minha pequenina luz vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, brilhar. Brilhar a intensidade, vou deixar brilhar. Brilhar a intensidade, vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, brilhar. Satanás não apagará
quem souber a coreografia pode fazer, né? É. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom, é bom demais. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom, é bom demais. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom, é bom demais. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom, é bom demais. Oremos. Santo Deus, nosso Pai de amor, nós acabamos de orar, expressar em melodia nosso amor por Ti, nossa adoração e também como é bom estar contigo, Senhor Deus. Que esse culto de oração seja uma bênção para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida aqui entre irmãos. Que o Senhor nos abençoe com a mensagem de hoje e que possamos, Pai, ficar atentos aos pedidos, às necessidades de cada um quanto à oração intercessora e aproveitarmos esse momento, Senhor, de adoração por meio da oração aqui com a congregação. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos ter o momento dos pedidos e dos agradecimentos. Nós não podemos esquecer, né, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. Eu vou começar, porque eu fiquei uns dias aí sumida, né? Eu tive uns percalços, mas eu quero primeiramente agradecer aos irmãos que oraram. Até eu coloquei, eu fui cedo na sexta-feira, né, para o Hospital do Câncer do meu tio, e eles não conseguiram de jeito nenhum funcionar ele. A médica disse que ele precisava de transfundir, precisava tomar sangue, e não conseguiram. Gente, sem mentira, eu acho que furaram ele umas 15 vezes ou mais. Era uma enfermeira de um lado, uma enfermeira do outro, e nada. Tentaram aqui no jugular dele, nada. Aí eu coloquei no grupo das irmãs, eu falei, irmãs, por favor, orem, porque assim, ele precisa. E isso já era na parte da tarde já, e nada, ainda nada. Aí algumas irmãs já oraram, e aí depois eu precisei vir embora. Aí o cunhado dele foi lá para o hospital. Foi coisa de, acho que 1 hora mais ou menos que eu tinha saído. Aí ele, conseguiram, né? Conseguiram a veia e tal, e tá recebendo o sangue. Eu falei, glória a Deus. Eu já falei para as irmãs, muito obrigada pela oração, porque assim, a gente sabe que precisa, né? A pessoa está desidratada, debilitada, então é mais complicado. Então, eu quero agradecer, né, aos irmãos pelas orações, também pela Carol e pelo Elias. Infelizmente, ainda não se tem um diagnóstico fechado. Ele é um nenenzinho que acho que a maioria dos irmãos aqui, né, já sabem, estão orando por ele. Ele está ali agora no Júlio Miller. Ele está vai fazer 9 meses. E aí agora ele teve algumas paradas, né? E aí agora a Carol falou que
ele só está dormindo, porque os médicos também não estão achando muito legal, né? Ele está tendo crises convulsivas e tal, então assim, mas ainda não tem um diagnóstico fechado. Então eu peço que os irmãos continuem orando. E aqueles que puderem, continuem me ajudando para mim poder ajudar ela, porque ela não está podendo sair do hospital. Ela tem mais 3 meninas que alguém está cuidando. Então a gente está fazendo os pães para ajudar ela, né? Para poder ajudar ela no que ela precisa, né? Ali no hospital, também com as meninas que estão em casa. E algumas pessoas só sabem que, eu não falei para muitas pessoas, mas a gente descobriu, está ainda em estágio inicial, mas descobriu que meu pai também está com câncer de fígado. Por isso que eu não vim no final de semana, essa correria a semana inteira com meu tio. E aí, final de semana, a gente foi para Sinop buscar o medicamento com um doutor naturopata, que teve um irmão lá da igreja da minha mãe que fez um tratamento com ele. Minha mãe ligou para ele e tal, e ele fez o medicamento. E aí, meu irmão veio buscar. Aí a gente fez essa correria para Sinop para poder ele fazer o tratamento. Então, os irmãos orem também pelo meu pai, né? E para que ele também aceite o tratamento, né? Meu pai é meio durão, assim, para tratamento natural, né, e tal, mas minha mãe crê muito, nós cremos também, né, principalmente como adventistas, a gente sabe que Deus deixou os remédios naturais para o cuidado, então eu peço que os irmãos continuem orando. Amém? Amém. Tem mais alguém que quer agradecer, fazer um pedido? Eu acho que pegando o gancho seu, né, a gente reforçar os pedidos de oração. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que eu pedi, em nome dos meus netos, dos meus filhos. Então a gente está com um problema em casa pessoal, a gente está pedindo muito a Deus, orando para ver se realiza, né, esse pedido. Só que eu não posso contar agora que ainda não realizou, mas eu vou falar na outra quarta. Amém, glória a Deus. Esperando ver o que vai acontecer, mas eu tenho fé em Deus que vai ser tudo uma bênção, né? Pedir para os irmãos das igrejas que é uma bênção, foi maravilhoso. Todo mundo se reúne para pedir oração para todo mundo, né? Para quem está no hospital, pelo lugar. É uma bênção, maravilhoso. E eu vou viajar mês que vem. Boa viagem. Amém. Amém. Se eu der certo, eu vou fazer uma boa viagem com a minha irmã. Só cumprir as férias dos meus netos. Eu prefiro ter boa saúde, de dia à noite. Desde quando eu venho na igreja, no Cristo estava me orando mais. Quero ter saúde e alegria, de dia à noite. Muita família boa minha tem boa saúde, de dia à noite. Mora perto de minha casa. Tá vendo, gente? Ela tem boa saúde. Glória a Deus. E os irmãos? Nicole. Eu quero agradecer pela minha vida, pela minha saúde, agradecer de que apesar de todas as quedas, tombo que eu levo, graças a Deus me sustenta. Eu também quero fazer um pedido muito especial, que essa semana e um pedacinho da semana que vem vai ser prova. Estamos em período de prova. Pedir muita sabedoria, muita luminosidade na minha cabeça e também pedir pela minha família e minha casa. Obrigada. Amém. Que bom, que bonito. Louvo ao Senhor pelo cuidado conosco, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Eu quero agradecer a Deus pelo fim de semana passado. Tivemos ali um encontro de casais. Eu convidei um casal e meu esposo convidou outro casal. Então estivemos ali com 2 casais não adventistas e eles aceitaram o estudo. E agora, falei assim, Senhor, agora o Senhor provê que o dia, o horário,
né, como que eu vou deixar as crianças, mas que Deus possa conduzir todas as coisas para iniciarmos essa história. Esse é um pedido de oração, irmãos, para que Deus abençoe, né, os estudos. Quer falar? Está fazendo pedido? Não? E os irmãos? Querem fazer algum pedido, algum agradecimento? Não? Eu queria pedir, tem as irmãs aqui na frente, elas ainda não falaram. Vocês vão fazer um pedido ou um agradecimento? Boa noite de novo, né? Boa noite. Irmãos, eu tenho tanta vontade de fazer algum projeto, algum trabalho missionário com meu esposo, mas é muito difícil ele conseguir estar comigo, né? Ele aceitar, ele conseguir compreender a necessidade disso, né? E esse eu tenho vontade de fazer esse tipo de trabalho. Nós fomos recentemente no encontro de casais, e eu estava trocando uma ideia com a Bruna que estava trocando uma ideia comigo, e ali a gente viu um caminho tão brilhante para o trabalho missionário, envolvendo casais, né? E aí eu sinto muita vontade de estar envolvida em trabalhos missionários. Outro dia eu encontrei uma moça na UPA, agora vamos para as UPAs, né, Alexandra? É o Point, né? O Point missionário. Uma moça bonita, linda, jovem, 22 anos, com uma bebezinha de 5 meses doente, e mais uma garotinha de 4 anos que ela tinha deixado em casa. Mãe solteira, separada. E eu comecei a conversar com ela. Na verdade, ela que começou a conversar comigo, tentar agradar o Luiz, porque era o Luiz que estava tomando medicação. E aí ela foi muito solidária. Ela tentou acalmar o Luiz de várias formas, e ela estava lá com a bebê, com acesso, com medicação na filhinha, tentando controlar a filhinha dela, e mesmo assim tentando ajudar o Luiz. E depois o Luiz ia passar por mais uma agulhada, né? Chorando, ela disse: não, fica no celular da tia, que ela colocou uma musiquinha lá, tentando distrair o Luiz, né? Aí a gente conversou um pouco, eu peguei o contato dela, e no outro dia eu perguntei como estava a bebê, ela ainda continuava na UPA, e aí ontem eu falei com ela, e aí eu falei assim para ela: Jade, eu queria já ter perguntado para você sobre a sua bebê, mas eu não quero te incomodar. Aí ela me disse uma coisa que eu fiquei muito impressionada. Ela disse assim: eu não sei porquê, mas eu senti uma afinidade muito grande com você. E eu gostaria muito de que você fosse comigo, e algumas vezes em parques, para levar nossos filhos brincarem. E uma moça, enfim, ali comigo, ela desabafou, ela chorou. Ela disse: olha, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas eu estou numa fase muito sensível da minha vida. Recém-separada, veio lá de Santa Catarina para cá. Já morava aqui, né? Mas aí voltou. E aí, sabe, nisso o Espírito Santo fica me falando: Edna, é assim que a gente tem que chegar na vida das pessoas. Às vezes a gente está por aí e as pessoas estão querendo que a gente vá até elas, e a gente não vai, por medo de incomodar. Aí ela disse para mim: olha, eu já estava com muita vontade de falar contigo, mas eu é que estava pensando que eu estava te incomodando, ela falou. E ela é uma garota que tem idade para ser minha filha, mas uma moça fina, maravilhosa. Então assim, aquilo não saiu da minha mente, mas eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho com a minha família. Queridos, hoje o Luiz, ele vai fazer uma pequena participação, e assim, eu passei alguns dias tentando ensinar ele, mas não é obscuro para ninguém a dificuldade que eu tenho.
para ele ouvir, para ele captar alguma mensagem. Então, o que a gente for tentar fazer hoje, eu queria que vocês compreendessem que é uma medida desesperada de tentar ensinar meu filho, tentar ensinar minha família. E o meu sonho, então, resumindo o meu pedido, depois de tudo isso, é meu desejo de em família trabalhar para Cristo. Eu gosto de ir. Quando a gente fazia o estudo com a Neia, o Thiago era meu companheiro. E agora eu não tenho o Thiago e eu fiquei perdida. Eu não sei mais o que fazer. E eu preciso de que meu marido me acompanhe. Amém. E eu estou pedindo para Deus isso. Amém. Bom, também vou agradecer a Deus, né? Virar de frente. Também agradeço a Deus pelo dom da vida, por a gente acordar, né? Poder respirar, poder ver a luz do sol. Tudo isso é muito importante. Eu tenho uma bebezinha que eu cuido de 6 meses, enquanto os pais vão trabalhar. Quero que Deus me dê força, coragem para a minha idade. Estou com 63 anos e ainda cuidando do bebê. Tem hora eu fico me perguntando, olha, o tempo já passou, eu tenho que pegar energia para cuidar desse bebê. Então eu peço oração pela minha família, né? Pela minha filha, a família da minha filha, do meu filho, os meus netos, né? O que eu posso fazer para ensinar o caminho de Jesus para eles. E eu estou muito feliz com o Mateus, que o Mateus e o Daigor foi uma influência muito grande para o Mateus. O Mateus falou assim, vó, compra uma lição para mim de jovens. E ele nem ligava para estudar lição, não. Bíblia, então, muito dificilmente. Eu tenho pego ele 5h20 da manhã, estudando meditação, antes de tomar banho para ir para a escola. E ele pegou um livro que eu ganhei lá em casa, de alimentos naturais, né? Falou assim, mãe, faz essas receitas aí para mim, que eu quero parar de comer carne. Então é uma bênção, né? Esse menino podia ficar mais tempo. Mas Deus sabe, né? Ele deixou o Espírito Santo aí para trabalhar na vida dos jovens. Amém. Boa noite a todos. Vamos nos ajoelhar para nós orarmos? Pai querido que está nos céus, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor pela disposição que o Senhor tem nos dado diariamente, para que nós possamos realmente andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade, o teu querer. Obrigado, Pai, pela força que o Senhor tem dado a cada um de teus filhos aqui na terra. Aqui nesta noite, Pai, neste culto de oração, muitos pedidos, muitos agradecimentos foram relatados, foram feitos. E queremos que o Senhor, misericordiosamente, venha atender segundo a tua vontade e o teu querer. Obrigado, Pai, porque o Senhor está à nossa disposição para que nós possamos sempre estar mantendo um relacionamento, uma comunhão diária com o Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor cuidar de nós como teus filhos, nos orientando, nos ajudando no preparo para a volta do teu filho. Amém. Fique conosco nesta noite, Pai, nos dando sempre a sabedoria para estar em comunhão diária com o Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossa transgressão. Seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Irmãos, que bênção que você está aqui, né? Senhores e senhoras estão aqui. E eu gostaria de falar o nome de cada um, mas eu não sei o nome de todos. Eu sei que temos visitas, né? O senhor é visitante aqui conosco, irmão? Senhor, é visitante? Francisco. Então, Francisco. recém-converso, é nosso irmão Francisco. Irmão, que bom tê-lo aqui. E ali? Também da TAP. Também é recém-converso? Eu falo recém-converso, são os nossos irmãos que
pouco tempo se batizaram, né? São membros oficiais, mas desejo boas-vindas a quem está aqui há um mês, há 10 anos, há 50 anos, né? Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre um homem da Bíblia chamado Salomão. A Quarta Kids é uma iniciativa da Igreja Adventista para incentivar o Ministério da Criança, né? A participação das crianças na pregação, a desenvolver os seus dons e os seus talentos. Nós também temos a Quarta Teen, que é a quarta dos adolescentes, que será na próxima quarta-feira. Já faço esse convite. Aqui não está parando. Deixa eu ver se eu consigo uma Bíblia para me ajudar aqui a apoiar. Agora você vai sentar. Ok. A participação do Luiz seria mais para a parte de uma encenação no momento aí, no episódio da vida do rei Salomão, mas talvez não vai ser possível, então a gente vai continuar, ok? Irmãos, sobre o poder da sabedoria, nós sabemos que tem dois conceitos que às vezes as pessoas confundem, que é o conceito de inteligência e o conceito de sabedoria. Para o mundo secular, às vezes eles não fazem muita diferença, né? E atribuem a alguém muito inteligente como também se ele fosse sábio. E vocês sabem que sabedoria e inteligência são duas coisas bem distintas, né? Por exemplo, um homem chamado William, o nome dele é William James Sidis. Ele é americano, foi conhecido como o homem mais inteligente do mundo, avaliado por meio do seu QI, né? O seu QI está ultrapassando a máxima de 210 pontos. Então, ele foi considerado mais inteligente que Albert Einstein. Mas, vejam, inteligência é uma capacidade do homem de resolver problemas, né? Habilidades em aprender certas tarefas com mais facilidade do que outras, ter um raciocínio lógico muito rápido, mas a sabedoria já é um outro atributo que não se ela não se dissolve na inteligência, porque a sabedoria ela é um atributo de Deus, e a sabedoria ela é o dom que a pessoa tem para fazer escolhas corretas. A sabedoria é a forma de uma pessoa aprender o que é certo sob a luz de Deus e a capacidade de agir corretamente em meio aos problemas. Então essa é a diferença da inteligência. E outra coisa bem interessante em relação à sabedoria é que quem não tem é só pedir que ganha. Agora, por exemplo, vamos pensar nas habilidades terrestres, quando estão no nicho da inteligência. Como eu vou competir com William James numa prova de matemática? Mesmo que eu fizesse todas as tentativas e treinos, talvez eu nunca me igualaria à inteligência desse homem. Mas, quando se trata de sabedoria, eu recebo de graça. É só pedir. E o primeiro texto que nós vamos meditar, irmãos, está em Provérbios 3, do verso 13 ao verso 15. Provérbios 3, do verso 13 ao verso 15. Provérbios, um livro escrito pelo rei Salomão.
da sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Veja, a sabedoria é algo que nós podemos encontrar e não é algo que já vem dentro de nós desde o nosso nascimento como um QI, né? Olha que incrível. Continua o texto assim: porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Essa é a sabedoria. Sabe, queridos irmãos, às vezes os leigos envergonham os grandes doutores da lei, os grandes doutores do conhecimento. Tudo porque eles, com dependência de Deus, reconheceram que precisavam obter de Deus a sabedoria. E a sabedoria os faz mais preciosos do que o homem mais rico desse mundo. Não há pedras preciosas, não há riqueza que possa comprar. Queridos, a história de Salomão, a gente iria ensinar, eu até tentei incentivar o Luiz a fazer uma participação. O momento em que Salomão foi entronizado, né, como rei de Israel, o terceiro rei, filho do rei Davi, seu pai. E o episódio, né, Luiz Augusto, em que o rei dormiu. E num sono, ele teve, então, um chamado. Quem o acordou neste sonho? Neste sono foi o próprio Deus. Vamos relembrar um pouco a história? Só narrando um pouquinho ela. Que é logo no início do livro de Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, do verso, se vocês querem, porque eu não sei como vocês são. Alguns gostam de, enquanto o pregador está falando, ele está ali meditando no texto que ele está comentando, né? Às vezes o pregador não vai ter toda a história, mas ele dá a referência. Então quem está no seu banco talvez goste de ficar lendo a história que está sendo discorrida. Então é primeiro livro de Reis, capítulo 3, e começa a história de Salomão no verso 6 em diante, ok? Então, ele aparece na história neste momento em que ele já é posto como rei de Israel. E na noite em que ele dormia, Deus o chamou. E a voz de Deus dizia assim: pergunte-me o que você deseja e eu lhe darei. E Salomão, ele reconheceu a voz de Deus. E é incrível como Salomão responde. Eu vou ler, não está no mesmo sentido que a Bíblia, mas não nas mesmas palavras. E eu vou ler, porque essa meditação era para uma criança, tá, irmãos? Ela vem preparada para que uma criança fale. E vai chegar o momento do meu filho amadurecer, eu não vou desistir. Peço que vocês tenham paciência, a gente vai insistir ainda. Quando alguém olha para mim e fala: meu filho era igualzinho, mas hoje virou gente, hoje ele é o mais educado do mundo, isso me dá uma alegria muito grande. Falei: então amém, que meu filho vai pelo mesmo caminho, né? Um dia ele vai estar capacitado para estar aqui. Aí, como eu disse, é uma história, é uma meditação para a criança falar, então eu vou falar numa linguagem mais simples. Então, olha a resposta de Salomão para Deus. Salomão responde assim para Deus: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e que em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho que te assentasse no seu trono, como se
dizia: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Estou apenas um menino pequeno, não sei como sair, não sei como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? E essas palavras pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Deus ficou muito feliz com o pedido dele. E Deus então responde: por que você pediu sabedoria em vez de riquezas ou poder? Eu lhe darei sabedoria como nunca antes um rei teve. Além disso, eu lhe darei riquezas e famas. E olha que a nossa Bíblia é tão viva e tão eficaz que a história de Salomão rola-se pelo mundo e tem o mesmo vigor como as palavras de Deus, né? Tem o mesmo vigor como foram pronunciadas naquela noite em que Salomão falou com Deus. Queridos, o que Deus prescreve é tão certo. E o que você precisa? O que a história de Salomão desperta em você a respeito do que Deus pode prover para ti? Queridos, o reinado de Salomão foi um reinado justo. Ele procurou em toda a vida dele ser um rei justo. A gente também pensou em ensinar o episódio tão conhecido das duas mamães, né? Que na noite em que tiveram seus filhos numa mesma casa, uma, por descuido, deitou-se sobre o seu bebê e ele faleceu. Ela, ousadamente, troca de bebê. Passa o seu bebê morto para a outra e pega o bebê vivo. Conhece essa história? Elas então começam a disputar. Foram parar na frente do rei. Veja que o rei Salomão já tinha a fama de um bom juiz, né? Que sabia discernir. E na frente ali dele, aquelas duas mulheres disputavam. Uma dizia: não, é o meu. E a outra dizia: não, o seu é o que você matou. E naquela difícil decisão, o rei Salomão faz o quê? Pede para trazerem uma espada. Então ele pede a criança e fala: vamos dividir ao meio. Cada uma ficará com uma parte. Bom, neste momento se descobre a verdadeira mãe, que vendo que o filhinho, que o bebê poderia ser morto, implora para que o rei dê o bebê para outra, para que a criança fique viva. E aí o rei, vejam a sabedoria, né? Ele consegue distinguir no coração das mães a verdadeira. Porque a outra falava: é isso mesmo, rei, o senhor agora está certinho. Vamos dividir. Cada uma fica com uma parte, então está tudo igual. Ninguém vai sair daqui ganhando mais que a outra. E nisso o rei consegue ver no coração da mãe verdadeira o puro amor e entrega ali o filho. Queridos, nós não estamos aqui para engrandecer um homem humano que hoje aguarda a volta de Jesus no pó da terra. Mas nós estamos aqui para agradecer o nosso Deus, que pode, por meio de um ser humano, fazer justiça, trazer bem à humanidade. E essa semana eu não gosto muito de usar muitas coisas seculares, mas um filme me chamou muito a atenção, chamada Francisca Cabrini. O nome é Cabrini. Eu nunca tinha conhecido a história dessa mulher. Foi uma madre romana, italiana. Ela era uma mulher doente, cheia de problemas de saúde. Uma tuberculose lhe deixou com o pulmão muito frágil, mas ela era cheia de vontade de ajudar. Ela tinha um sonho de implantar orfanatos pelo mundo.
E aí ela mandava cartas para Roma, para o Vaticano, pedindo autorização do Papa, para que ela fosse para outros países, saísse da Itália e começasse então a pôr orfanatos. E sempre recebia uma negativa. Até que pessoalmente ela foi diante do Papa e falou: eu quero construir orfanatos. E o Papa falou: você é fraca demais, você está colocando em jogo a imagem da igreja. E se você vacilar, a tua própria imagem vai por terra, a própria imagem das mulheres, porque ali ela representava as outras freiras. E ela insistiu tanto que ele permitiu que ela fosse para os Estados Unidos. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela viu um cenário de horror. Ela viu que Nova York estava sendo construída em cima de corpos de crianças e imigrantes de outros países. Isso antes ainda da Primeira Guerra Mundial. Era 1889. E ela começou então a movimentar, foi com mais 5 irmãs, alugaram uma pequena casa, e em poucos dias ela já estava com 71 crianças naquele casebre. E ela enfrentou muitos obstáculos. Inspeção do governo, pedindo para que ela pagasse grandes multas por estar ilegal, no espaço inadequado para tantas crianças. E enfim, a Cabrini, ela resistiu a tantos nãos, ela resistiu até a fogueira. Ela tentava reformar um local para implantar um hospital, porque ela não ficou só no orfanato não. Quando ela conseguiu um espaço amplo para ali colocar mais crianças, veio à mente dela reformar o espaço para ser um hospital, porque ela viu que os imigrantes morriam pelas calçadas, morriam sem atendimento médico. E ela então ela chegou no ápice da loucura, no olhar humano, porque como uma mulher tão frágil, com menos de 3 anos de vida, que foi isso que os médicos lhe garantiram, poderia chegar a fazer isso? Ela não olhava para nada, ela só focava no que ela queria. E ela então insistia com o Senado americano, ela insistia com o prefeito de Nova York, para que desse ouvido a ela, desse ouvido à situação das pessoas nas ruas, nos esgotos. As crianças morriam dentro dos esgotos. E Cabrini, só resumindo a história dela, eu já estou finalizando também a nossa mensagem, ela conseguiu. Ela enfrentou uma assembleia do Senado com centenas de homens ali discursando. Ela entrou, foi lá na frente, tentaram arrastar ela para fora, mas ela se posicionou, ela levantou a voz dela e ela disse: eu preciso que vocês se importem com quem está jogado na rua. E ela conseguiu então implantar um hospital em Nova York, que foi amplamente utilizado durante as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. 400 leitos para atender principalmente as pessoas imigrantes. E dali ela implantou os orfanatos e hospitais em todos os continentes do mundo. Quando ela ficou diante do Papa dizendo: o mundo é pequeno demais para o que eu quero fazer, o Papa riu da cara dela. Os arcebispos e toda a cúpula eram contra ela. Diziam que o que ela queria era em vão, porque sempre existiriam pessoas doentes, sempre teriam pessoas pelas ruas. E o que ela queria fazer não ia resolver o mundo. Queridos, é uma pessoa que conseguiu porque ela insistiu e porque ela tinha uma vida de entrega a Deus. E Deus, Ele quer isso de nós. Nós não vamos agora pensar em construir grandes coisas, que talvez a gente não consiga chegar em grandes coisas, mas sabe aonde está o grande feito de cada um de nós? Nas pequenas, porque nas pequenas coisas que a gente às vezes negligencia.
Deus nos ajude a pedir a sabedoria que Salomão pediu. Salomão atingiu um nível mundial de fama e a história dele não vai se apagar. Nós vamos entrar nas mansões celestiais e quando nos depararmos com Salomão, nós vamos ouvir dele os relatos de tantas coisas que ele fez durante o seu reinado. Queridos, que nós também possamos deixar na nossa história marcas de sabedoria, boas decisões, tomadas de decisões sempre visando a salvação de outra pessoa. Não importa se o que nós estamos fazendo seja algo para que essa pessoa tenha um pouco mais de alívio na vida terrena dela, ou que seja algo que vai acrescentar a sua fé ou a sua vida espiritual. Mas de qualquer forma, se você permitir, você pode ser um vaso de sabedoria nas mãos de nosso Deus. Porque é isso que Deus quer. A caminho de Emaús, aqueles 2 homens que seguiam sem saber o que tinha acontecido com Jesus, viram aquele homem se aproximando. Ele não se deu a conhecer, mas ele explicou para aqueles 2 discípulos o que estava escrito nas escrituras a respeito dele, porque era domingo à noite, após a ressurreição. Aqueles homens estavam desolados e sem esperança, e Jesus, já ressuscitado, acompanhando eles sem se dar a conhecer, falando, explicando as profecias para aqueles 2 homens. Quando os homens iam chegando na casa, Jesus passou à frente e foi-se. Aqueles 2 homens falaram: não, você volta, fique conosco. E Jesus continuou, não voltou. Mas os homens insistiram e falaram: não, o Senhor falou tão bem das Escrituras para nós, de à noite. Entre e venha comer, venha repousar conosco. E quando Jesus sentou na mesa para se alimentar com aqueles 2 homens, a forma como Jesus se levantou, a forma como Jesus se levantou para abençoar o alimento, foi a forma que aqueles 2 homens reconheceram o Cristo. E naquela mesma noite eles voltaram para Jerusalém, se encontraram com os discípulos. Jesus invisivelmente voltou com eles e dentro daquela sala de reunião, Jesus apareceu para o restante dos discípulos. Queridos, sabe o que Jesus mostra nesse pequeno relato? É que Jesus não insiste com ninguém. Jesus, ele não vai insistir conosco de chegar não quero dizer insistir. Eu quero dizer, Jesus não vai sem o nosso convite permanecer conosco. Nós é quem devemos convidar. Assim como Jesus ia passando adiante daqueles 2 homens, ele só ficou ali porque os homens insistiram. Sabe, queridos, vamos insistir com Deus, vamos insistir com Jesus, porque é assim que Jesus permanece. Não que ele não queira, ele está ansioso e desejoso, assim como Deus desejoso de dar a Salomão aquele bem precioso que era o dom da sabedoria. Assim ele está na nossa mente também, desejoso de nos dar aquilo que é para o nosso bem e para o bem das pessoas ao nosso redor. Então vamos deixar que o Espírito Santo, que é o enviado de Cristo, repousar em nós e que ele nos dê a sabedoria que nós precisamos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pela mensagem da Bíblia. Me ajuda A ter sabedoria. Para te obedecer. Obedecer a seus pais E as pessoas. e as pessoas. Abençoe cada irmão Abençoe cada irmão neste lugar. nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe cada
cada um de nós na volta para a nossa casa. Amém? Amém.